Bem, pessoal, iniciamos aí o estudo de corpos redondos e vamos estudar agora o cilindro, né? Aí depois podemos estudar também o cone, a esfera, mas dentro dos corpos redondos hoje a aula baseia em cima do cilindro, tá bom? Aqui eu tenho representando um cilindro e essa parte aqui onde eu estou, esse círculo que eu estou destacando em vermelho, a gente chama de base do cilindro. O cilindro tem duas bases, então, sendo estas bases círculos que estão aqui destacadas, tá? E ligando esses círculos, você tem segmentos de retas que ligam essas duas bases. Essa região, então, é chamada de cilindro. O cilindro, ele pode ser reto, como é o caso deste aqui que nós estamos apresentando, ou ele pode ser oblíquo. Aqui eu tenho a diferença do cilindro reto e do cilindro oblíquo. A diferença é nesse eixo que liga o centro das bases, tá? O centro aqui, ó. No cilindro reto, esse eixo forma um ângulo de 90 graus com as bases. No cilindro oblíquo, ele já não vai gerar um ângulo de 90 graus, tá bom? É um ângulo distinto do de 90. Aí a gente chama de cilindro oblíquo. O cilindro reto é tranquilo se trabalhar com ele, porque a altura equivale ao eixo. Já no cilindro oblíquo, a altura não equivale ao eixo, porque o eixo não forma ângulo de 90 graus entre as bases. A altura passa a ser a distância entre as bases. A altura passa a ser a reta que forma um ângulo de 90 graus entre as bases. Então, dependendo do exercício, a aplicação do teorema de Pitágoras lhe garante achar a altura. Já no cilindro reto, você não tem esse problema para encontrar a altura. Voltando aqui, então a gente já entende agora o que é a altura do cilindro, né? Podemos pegar aqui o centro desses círculos. A altura vai ser essa distância entre as bases. A reta aqui do lado também é a altura, como qualquer outra reta do nosso cilindro que liga as bases, tá bom? Essa é chamada de altura do cilindro. E nós temos o raio da base. O raio é o segmento, é a distância entre o centro e a extremidade do círculo da base aqui. Tanto faz os círculos, são idênticos, tanto de cima quanto de baixo. Essa distância, a gente chama ela de raio. Então, para determinar, calcular área e volume do cilindro, você precisa saber o que é altura e o que é raio. Lembrando que basearemos nosso estudo apenas em cima do cilindro reto, que é igual a este que está representado. É interessante também nós observarmos a planificação de cilindro. Quando você planifica ele, né, você está abrindo ele todo, você tem as duas bases, uma aqui está destacada, né, duas bases de raio R, e você também, quando abre ele, essa região lateral aqui, quando você pega e abre, forma um retângulo, a lateral dele. E no retângulo, aqui você vai ter a altura do cilindro, que corresponde a uma essa distância entre as bases. E quando você abre, quando você pega um círculo e abre ele, tem uma reta, que é o comprimento do círculo. O lado do cilindro, então, vai ser um lado dele o comprimento do círculo, que é você abrir aqui, e você vai ter a altura do cilindro aqui. Daí você tem então a área da base, que é a área de um círculo, isso a gente estuda no estudo fundamental, é π vezes r ao quadrado. E a área desse lado aqui da lateral, que é um retângulo, é um lado vezes o outro, né? Então é comprimento do círculo, 2πr, vezes a altura dele. 2πr vezes a altura. Essa é a área lateral. Então a planificação nos permite ver que a base é um círculo e que a área é πr ao quadrado e que a área lateral é um retângulo.
tá? A área lateral dele é um retângulo, que é um lado vezes o outro. 2πr vezes h. Lembrando que o comprimento do círculo é 2π vezes o raio. É assim que você descobre o comprimento do círculo. Você quer descobrir o comprimento do pneu de sua bicicleta. Pode observar que se você pegar o pneu da sua bicicleta e cortar e esticar, forma uma reta aqui. O comprimento dele é 2π vezes o raio. Então você tem o raio da sua bicicleta, eu pegar 2 vezes 3,14 vezes o raio da bicicleta, o comprimento do raio, você tem o comprimento do círculo. No caso do cilindro, então, quando abriu ele, quando planificou, aqui fica o comprimento do círculo e aqui a altura do cilindro, criando então este retângulo. E para a gente calcular a área total dele, como você tem duas bases, você vai pegar uma área da base e multiplicar por 2 e somar com a área do retângulo aqui que fica sobrando aqui, né? Então, duas áreas da base mais a área lateral. E assim, eu tenho então a equação da área total de um cilindro, que é 2 vezes a área da base mais a área lateral. E como nós vimos, a área da base é πr ao quadrado. E a área lateral é o comprimento do círculo vezes a altura. E o volume dele parece bastante com o volume do prisma. Quando você estuda prisma, você vê que o volume é a área da base vezes a altura. O cilindro, como também tem uma característica semelhante, é a área da base vezes a altura. Ou seja, πr ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura. Então, com isso aqui, com a equação da área total e com a equação do volume, você consegue acertar grande parte dos exercícios aí que foram trazidos para você, assim como o exercício do Enem. Vamos para o exercício. Quantos centímetros quadrados de material são usados aproximadamente para fabricar uma lata cilíndrica que tenha 19 centímetros de altura e diâmetro da base igual a 8? Bom, como nós vimos na nossa equação, para calcular a área e volume, precisamos apenas do raio e da altura. Ele nos deu aqui a altura, 19 centímetros. Mas nos deu uma coisa chamada diâmetro. O diâmetro, aqui você pode ver esse cilindro aqui. O diâmetro é o dobro do raio. O diâmetro, então, é essa medida toda aqui, passando pelo centro. O raio é a metade do diâmetro. Então, se o diâmetro é 8, o raio é a metade do diâmetro. O raio é 4 centímetros. Então, pronto, eu tenho a altura e eu tenho o raio. E agora, eu consigo, então, achar o que ele pede, que é quantos centímetros de material são usados para fabricar a lata. Então, ele quer saber cobrir a lata, né? Material para formar a superfície dela. Então, é a área total. Irei calcular a área total, que é 2 vezes a área da base, vezes mais o comprimento vezes a altura, mais a área lateral. Então, substituindo, o que nós temos que é a altura e o raio, fica fácil o exercício. 2π raio ao quadrado, mais 2π vezes o raio, vezes a altura. Aí aqui 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 2 deu 32 π, mais 2 vezes 4 vezes 19, 152 π. Bom, 32π mais 152π deu 184 π. Centímetros ao quadrado, porque é a unidade de medida de área, né? Foi pedido em centímetros. Aqui já é uma resposta. Aqui eu já tenho a área total. 184, lembrando que π é um número irracional, né? 184 π centímetros ao quadrado. Como ele queria um valor aproximado, eu posso calcular aqui utilizando o π igual a 3,14, achando a área total aproximada de 401,92 centímetros ao quadrado. Obtive isso ao multiplicar 184 por 3,14. Pronto, achamos a área total. Não tem dificuldade. Precisamos apenas da altura e do raio. E trago também de bônus qual seria o volume
dessa lata. Então, agora trabalhando em cima de volume. Volume, a gente viu que é πr ao quadrado. R é 4 e H, πr ao quadrado vezes H. E o H é 19. Então, 4 ao quadrado, 16 vezes 19 deu 304 π. Agora é centímetros ao cubo, porque é a unidade de volume e foi pedido em centímetros. Volume, então, vai ser aproximadamente, ao multiplicar 304 por π, por 3,14, aproximadamente 954,56. Pronto. Pessoal, é isso que eu tinha para vocês hoje. Com este exemplo de área e de volume, com este exemplo, com a apresentação das equações de área e volume e da planificação, que é onde você pode observar o cálculo da área, nós conseguimos então resolver todos os exercícios em cima de cilindro. Agradeço a atenção de vocês e até uma próxima.